Oi, pessoal, tudo bom? Todo mundo preparado para a prova, né? Sabendo tudo já? Além do que vocês já sabem, eu acho legal a gente abordar alguns pontos mais importantes sobre direito do consumidor que cai muito na sua prova, alguns tópicos gerais, só para fazer aquela revisão de última hora e com tudo fresquinho na cabeça, tudo bom? O primeiro ponto que a gente vai abordar é a cobrança de dívida trazida no artigo 42 do CDC. A cobrança do consumidor não pode ser vexatória, ou seja, o consumidor ele não pode ser exposto ao ridículo e nem ser constrangido e muito menos ameaçado. Se feita alguma cobrança dessa forma, resta configurado aquele abuso de direito do artigo 187 do Código Civil. Um exemplo é colocar uma faixa na porta da casa do devedor, mostrando para todo mundo que ele é inadimplente, que ele deve pagar rápido e tudo mais. Isso é totalmente vedado pelo Código. Outro ponto legal de cair na sua prova é a repetição de indébito. E o que é isso? É a devolução em dobro do valor pago em excesso pelo consumidor em caso de cobrança indevida pelo fornecedor, acrescido de juros legais e correção monetária. Uma ressalva muito importante a ser feita é a que vem no parágrafo único do artigo 42, ou seja, salvo prova de engano justificado, é que o consumidor vai receber esse dinheiro em dobro. Como assim? Se o fornecedor ele tem um motivo justificado para fazer aquela cobrança indevida, o consumidor vai receber o dinheiro que pagou em excesso de volta, mas sem esse recebimento em dobro previsto em lei. Ou seja, a mera cobrança indevida não acarreta necessariamente a devolução em dobro do dinheiro pago em excesso. Outro ponto muito legal para ser cobrado na sua prova é a questão dos bancos de dados. Então, são aqueles bancos como SPC e Serasa que trazem uma lista dos consumidores inadimplentes no mercado. Isso vem no artigo 43 do CDC e é legal também dar uma lida nas súmulas do STJ, as súmulas 323, 359, 385 e 404 do STJ. E o que trazem essas súmulas? Basicamente, que o nome do devedor só poderá continuar inscrito nesse banco de dados por, no máximo, 5 anos. Ele deve ser notificado dessa inscrição, não sendo necessário o aviso de recebimento dessa notificação. E havendo uma pré-inscrição que seja devida, uma inscrição posterior que seja indevida não dará o direito ao consumidor ao dano moral, mas apenas ao cancelamento do registro. Ou seja, é aquilo que a doutrina chama de mitigação da indústria do dano moral. Então, não necessariamente por ter seu nome inscrito indevidamente, o consumidor terá direito ao pagamento de danos morais, caso ele já estivesse inscrito nesses dados, porque nesse caso não há um efetivo dano à pessoa do consumidor, certo? Outro ponto muito legal é a proteção contratual trazida pelo CDC nos artigos 46 e seguintes. Então, o artigo 46 ele traz para a gente o princípio da transparência máxima. Como assim? O contrato realizado entre fornecedor e consumidor deve permitir que o consumidor o entenda perfeitamente. Então, as letras devem ser legíveis, os termos devem ser compreensíveis, para que o consumidor não seja levado a erro e nem se sinta constrangido e acaba aderindo a um contrato que ele não entendeu realmente. Isso aí entra um pouco naquela boa-fé objetiva do artigo 422 do CC, do Código Civil. Outro ponto muito legal é o direito de se arrepender. Ele vem no artigo 49 do CDC e é aquela possibilidade de, em caso de compra pela internet ou por catálogo, ou seja, quando o consumidor ele não pega, ele não manuseia o produto, ele tem o direito, mesmo que não haja vício, de se arrepender no prazo de 7 dias e ter imediatamente o seu dinheiro devolvido, devidamente atualizado monetariamente. Mais um ponto muito legal sobre contratos ainda é aquele rol exemplificativo de cláusulas abusivas que é trazido no artigo 51 do CDC. Ou seja, esse rol, ele não é exaustivo, ele não traz todas as hipóteses de cláusulas abusivas, mas só dá um norte para que a gente saiba interpretar quando uma cláusula é abusiva ou não. De todo modo, uma cláusula abusiva, ela não necessariamente invalida todo o contrato. Só se a retirada dessa cláusula abusiva acaba acarretando um ônus muito pesado para alguma das partes. Porque nesse caso vigora a regra da revisão contratual. Então, é retirada essa cláusula abusiva, que é nula de pleno direito, e o resto do contrato continua tendo força vinculante do mesmo modo.
E a cláusula, ela não pode, é importante isso, tem até uma súmula do STJ, a súmula 381, que traz pra gente que o magistrado não pode, de ofício, reconhecer a nulidade de uma cláusula, ainda que ela seja abusiva. Bom, pessoal, é isso. Esses são os principais pontos que podem ser cobrados na sua prova. Vamos com tranquilidade, com confiança naquilo que a gente estudou, que vai dar tudo certo com certeza. Boa sorte, boa prova e vamos lá!